E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Antes que Roland pudesse tomar uma decisão, algo extraordinário aconteceu de novo. Os demônios não perceberam a presença do intruso e passaram direto por ele, sem sequer hesitar. Roland ficou atordoado. Ele se virou devagar e estendeu a mão para tocar o braço de um demônio simples. Seu dedo atravessou a pele, ou o que parecia ser pele, sem sentir qualquer resistência, como se tivesse tocado um fantasma. Roland recuperou o foco, se abaixou e passou a palma da mão pelo chão. Dessa vez, sentiu claramente a umidade do solo escuro destruído pela névoa vermelha. Aquela sensação confirmou sua suspeita. A resistência da pessoa devorada determinava o nível de vividez dos fragmentos de memória, e também influenciava o que seria mostrado dentro da cena. O conteúdo armazenado ali era muito maior do que o que Zero havia deixado para trás. Com isso em mente, duas novas dúvidas surgiram. A primeira era sobre o guerreiro da igreja que se sacrificou para salvar Zero. Até que ponto a memória dele havia sido preservada? Seria possível conversar com os mortos ao entrar em um fragmento de memória? A segunda dúvida envolvia a própria Zero. Quão intensa era a resistência dela? Quanto rancor e relutância ela ainda mantinha após ser derrotada? Roland concluiu que era mais do que a de um próprio demônio. Um impulso repentino atravessou sua mente, a vontade súbita de voltar para casa, pegar a garota e dar um sermão nela e talvez até sacudi-la um pouco. Roland respirou fundo, afastou aqueles pensamentos e acelerou o passo rumo ao seu destino. Como esperava, Roland encontrou uma série de escadas e degraus de pedra que levavam até uma enorme depressão na beira do penhasco. Alguns dos caminhos eram tão amplos quanto as estradas principais de Neverwinter. Quanto mais avançava, maior ficava seu espanto diante da dimensão do Lago da Névoa Vermelha. Mesmo que a metade superior da grande montanha nevada da região oeste fosse completamente nivelada, ainda assim não alcançaria aquela largura. De pé no penhasco, Roland não conseguiu evitar a sensação de pequenez. Parecia que o mundo inteiro estava distante, restando apenas a névoa vermelha e, aqui e ali, torres de pedra surgindo entre as brumas. Era difícil imaginar que aquela depressão tivesse se formado de maneira natural. Mais impressionante ainda era o fato de os demônios terem transformado aquele lugar em sua morada permanente. Quantos séculos seriam necessários para escavar aquela imensa cratera, construir estradas para o deslocamento de suas tropas e cobri-las com uma camada firme de pedra negra? Se aquilo refletia de verdade o nível de desenvolvimento técnico, social e organizacional dos demônios, então eles eram um inimigo muito mais perigoso do que as pessoas imaginavam. O povo de Roland não teria como derrotá-los facilmente. E se quisessem realmente vencer a batalha da vontade divina, todos os 4 reinos teriam de unir suas forças ao máximo. Ao se aproximar das chamas, Roland notou que cada vez mais demônios surgiam pelas estradas. Nem todos estavam armados. A maioria vestia peles ou mantos, com tamanhos e formatos tão diferentes que era difícil acreditar que pertenciam à mesma espécie. Assim como Pasha havia relatado, a União já capturara alguns demônios sem poderes mágicos e sem qualquer treinamento de combate. Até hoje, porém, não se sabia se eles eram realmente membros da raça demoníaca ou apenas servos escravizados. Mas Roland não viu nenhum tipo de supervisão entre eles. Nenhum comandante. Nenhum líder. Nenhum sinal de organização rígida. As ações deles pareciam completamente espontâneas, o que indicava que a primeira hipótese era correta, eram todos demônios, apenas divididos em categorias completamente diferentes. A diferença entre eles era muito maior do que a que existia entre bruxas e humanos comuns. Não era apenas questão de habilidade, e até a forma física variava drasticamente. Roland não tinha certeza se todos nasciam da mesma maneira, ou se eram gerados de formas diferentes, talvez até de pais diferentes, incapazes de alterar sua própria aparência. Roland pensou, os demônios têm homens e mulheres? Ou seu modo de reprodução é algo completamente diferente do humano? Perdido nessas perguntas, Roland finalmente alcançou o fundo da enorme trincheira. A fonte do clarão era uma fogueira colossais. No penhasco à frente, havia uma ponte de pedra suspensa, fina, ligando a parede rochosa a uma ilha circular. Embora fosse chamada de ilha, ela não possuía sustentação real, era como se estivesse presa completamente àquela ponte estreita. Sua aparência instável dava a impressão de que poderia despencar a qualquer momento. Ao redor da ilha, várias fogueiras ardiam. Quando a névoa vermelha subia do lago, as chamas se espalhavam violentamente, como se o fogo respondesse ao rugido abafado vindo das profundezas.
Em certos momentos, as chamas chegavam a 10 metros de altura, o que permitirá a Roland vê-las desde o penhasco superior. A névoa vermelha podia queimar, mas não da forma explosiva que o fogo comum faria. Dezenas de milhares de demônios se espremiam ao redor. Tomavam as escadas, as plataformas, as cavernas nos penhascos. Bandeiras coloridas tremulavam sob o vento bruto, enquanto gritos estranhos abafavam quase totalmente o rugido do ar dentro da depressão. Roland observou tudo, atordoado, piscando várias vezes. Roland pensou, os demônios estão realizando uma cerimônia? O som prolongado de chifres ecoou, e imediatamente todos se calaram. Das profundezas da depressão, a névoa vermelha começou a subir novamente, antes parecia cristalina, mas agora lembrava lava viva e fervente. 2 demônios emergiram da multidão e avançaram pela ponte fina. Roland reconheceu que um deles era um demônio simples, mas o outro tinha a aparência de um senhor do inferno, o mesmo tipo descrito por Agatha. O demônio simples era o maior que Roland já havia visto. Mas diante do gigantesco senhor do inferno, com seu corpo robusto e aspecto de lagarta blindada, ele parecia pequeno, quase fraco. Nenhum dos dois usava armadura. Mesmo assim, a tensão entre eles era evidente, empurravam-se constantemente ao caminhar pela ponte. O público em volta da ilha não demonstrava surpresa. Ao contrário, estavam animados, excitados, como se aguardassem aquele momento. Roland franziu os olhos. O que eles estão fazendo? Isso é um combate? Ele concluiu que aquilo era provavelmente algum tipo de luta ritual, comum entre raças bárbaras, um duelo até a morte para testar força, reafirmar domínio ou escolher um herói. O sobrevivente se tornaria digno de admiração, e talvez liderança. O próprio Roland desprezava esse tipo de luta. Não por preconceito racial, ele simplesmente achava inútil. Batalhas assim só serviam para dar ao público um espetáculo sangrento. Na verdade, esse tipo de tradição podia fazer mais mal do que bem a qualquer raça. As pessoas sempre gostaram desse tipo de show desde tempos antigos. A diferença é que, entre humanos, geralmente assistiam escravos lutarem contra animais selvagens. Assim, pouco importava a quem morresse. Como único humano ali, Roland não se sentia nem um pouco atraído pela perspectiva de ver demônios se enfrentando. Mas, ao mesmo tempo, não desperdiçaria a chance de observar algo que poderia revelar segredos importantes. Agora que era invisível e intangível para eles, podia caminhar livremente entre a multidão, como um fantasma. Com isso em mente, Roland cruzou o mar de demônios e seguiu os 2 que caminhavam pela ponte de pedra. Quando alcançaram a ilha, que era pequena, mas não muito diferente da praça central de Besímia, Roland percebeu que alguém já esperava por eles. Os olhos dele se arregalaram. Parecia uma demônio feminina. No início, Roland duvidou dos próprios olhos, mas a forma como ela se movia, a postura, os traços, tudo lembrava uma mulher. Ela era até bonita, em certo sentido. Roland pensou, espere, isso não faz sentido. Como uma raça totalmente alienígena poderia gerar algo tão semelhante a uma mulher humana? É possível que alguns tenham evoluído para andar eretos, o que faz sentido na caça, mas esse grau de semelhança é coincidência demais. Ele também sabia que praticamente ninguém mais chamaria aquela criatura de bonita, pele azul acinzentada, chifres longos, um terceiro olho na testa, e esporas de osso nos ombros e braços. Qualquer pessoa comum entraria em pânico só de olhar para ela. Mas Roland tinha visto coisas demais em sua vida anterior, sua capacidade de estranhar o estranho já era muito limitada. Antes da luta começar, 2 demônios se curvaram diante de uma demônio que usava uma túnica branca. Em seguida, posicionaram-se em lados opostos da ilha, encarando o lago da névoa vermelha com expressão austera. A demônio feminina caminhou até a borda da ilha. Quando abriu a boca, sua voz surgiu clara e aguda, como um soprano. Imediatamente, o lago começou a tremer. Ondulações gigantescas se espalharam pela superfície, como se algo enorme estivesse prestes a emergir dali. Roland pensou, talvez isso não seja um duelo. Talvez esses 2 nem sejam adversários. De repente, 2 tentáculos colossais saltaram do lago em direção ao demônio simples e ao senhor do inferno. Parecia que seriam esmagados num instante, mas, para a surpresa de Roland, ambos ergueram as mãos, como se aceitassem de bom grado seu destino. A demônio soprano gritou, e os tentáculos pararam a poucos centímetros das cabeças deles, estremecendo como se relutassem em obedecer.
Após alguns segundos, os tentáculos cuspiram uma mistura viscosa de lodo e pedras cristalinas. Então, sem hesitar, os dois demônios rasgaram o próprio peito com as mãos e enfiaram as pedras dentro dos próprios corpos, como se aquilo fosse algo absolutamente normal. Uma luz avassaladora explodiu dos seus corpos, tão brilhante que Roland precisou virar o rosto por um instante. O coração de Roland afundou. Essas pedras são mágicas? É assim que os guerreiros demônios conseguem seus poderes? Não, isso não faz sentido. Demônios simples são soldados comuns, e existem milhares deles. A cidade demoníaca jamais permitiria uma cerimônia dessas para todos. Poucos minutos depois, o brilho ofuscante começou a desaparecer, revelando uma cena perturbadora. O demônio simples parecia ter suportado melhor que o Senhor do Inferno. Seu corpo havia encolhido após absorver a pedra mágica, mas Roland imaginou que fosse apenas efeito colateral. Os braços e pernas estavam mais finos, veias azuis se destacavam do ferimento aberto no peito. Ele parecia fraco, mas permanecia de pé. Roland analisou os dois e refletiu sobre o ritual que lembrava o exército do julgamento divino. Então, para obter poder mágico, um demônio precisa arriscar a própria vida? De repente, o Senhor do Inferno soltou um grito agudo. Ergueu o corpo massivo e investiu contra a demônio feminina. A ilha inteira tremeu quando ele atingiu o solo. Roland esperava ver o corpo dela esmagado, mas só sobraram pedras quebradas. O Senhor do Inferno falhou. Enfurecido, virou seus olhos vermelhos para o demônio simples. Entendo agora. Eles não morrem ao absorver a pedra mágica. Eles mudam. O Senhor do Inferno, que era uma criatura inteligente há instantes, virou uma besta, um monstro irracional. O demônio simples, mesmo ferido, ainda plenamente consciente, avançou para enfrentar a criatura. Depois da transformação, ele parecia ter ganhado uma habilidade nova junto a um corpo menor, mais leve e rápido. A lagarta gigante de 4 patas, apesar de mais poderosa, era empurrada para trás. Seu vapor quente só conseguia queimar as bordas das roupas do demônio simples, enquanto os golpes de luz negra lançados por ele abriam fendas profundas na carne da lagarta, expondo ossos. Em menos de 5 minutos, o duelo terminou. O demônio simples arrancou a cauda da criatura. Em seguida, dilacerou pele e carne até restar apenas um osso pontiagudo, e o arremessou contra o crânio do Senhor do Inferno. O osso perfurou a cabeça da criatura, matando-a instantaneamente. Tudo aconteceu num momento quase real. Roland, que assistira imóvel o tempo todo, ficou sério. Ele percebeu que o demônio simples não perdeu força alguma após completar a transformação. O demônio avançou até o corpo da lagarta morta, arrancou a pedra mágica dela e a engoliu inteira, junto com sangue e carne grudados nela. A multidão explodiu em aplausos, num rugido ensurdecedor. O demônio simples começou a se contorcer de dor outra vez, e vapor escapava de suas narinas e ouvidos, mas Roland viu nitidamente um sorriso surgir em seu rosto. Ele parecia satisfeito, como se aquela agonia fosse exatamente o que desejava. Dessa vez, o processo de conversão levou muito mais tempo. Somente após meia hora o demônio começou a se recuperar. Ele então rasgou a antiga carapaça cheia de bolhas, revelando uma aparência completamente diferente. Roland não conseguiu evitar um suspiro ao ver a nova forma. O rosto do demônio agora tinha traços humanos. A reação da multidão foi imediata. Os demônios começaram a gritar ao mesmo tempo. Charita! Roland não sabia quem gritara primeiro, mas rapidamente todo o penhasco ecoava o mesmo nome, repetido com fervor. Charita! 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 O rugido ensurdecedor fez o coração de Roland afundar. Ele se lembrou do rumor que Pasha mencionara. Muito antes da primeira batalha da vontade divina, alguém teria entrado em contato com os demônios. Essa pessoa lhes deu conhecimento, quando ainda eram pouco mais que animais. Talvez seja por isso que os demônios anciões se tornaram tão parecidos com humanos. Quando Roland finalmente deixou o mundo dos sonhos, ainda sentia um arrepio percorrendo sua espinha. Assim que viu seu corpo despertar, Rouxinol correu até o sofá, preocupado e perguntou. Roland, você está bem? Aconteceu alguma coisa naquele mundo? Roland ficou aliviado ao ver uma expressão preocupada em um rosto familiar. Aquilo lembrou de que ele já havia deixado para trás um mundo estranho e terrível. Ele exalou e forçou um leve sorriso antes de responder. Não, acabei de aprender muito.
Ela o encarou, incrédula. Rouxinol tocou sua testa com cuidado e murmurou. Sério? Você está tão pálido, e olha só, você até suou. Ao ouvir isso, Roland percebeu que o frio nas costas vinha de sua camisa encharcada. Você sabe que eu não menti. Foi apenas um sonho. Mesmo assim, ele já não tinha tanta certeza. O mundo dos sonhos ficava cada vez mais complexo, cada vez mais parecido com o mundo real. Rouxinol franziu os lábios e balançou a cabeça, inquieta. Não sei. O quê? Roland se perguntou, confuso. Ela cruzou os braços sobre o peito e explicou com hesitação, como quem revela algo que preferia esconder. Preciso usar minha habilidade de descobrir a verdade através da mentira. Agora você não é só o rei de Greycastle, mas também o líder das antigas bruxas Taquilo e o feitiço do Adormecido. Até o reino do amanhecer está sob seu controle. Você já não é um senhor comum e, naturalmente, no futuro vai guardar cada vez mais segredos. Se eu soubesse tudo sobre você, você não se sentiria confortável comigo. Ela respirou fundo antes de continuar. Você não gostaria de alguém que sabe absolutamente tudo sobre você, não é? Rouxinol se virou para evitar o olhar dele, mas Roland acabou sorrindo. Todo o estresse que o acompanhava sumiu como se tivesse sido lavado pelo ar. Ele entendia bem o que se passava na cabeça dela. A maioria dos lords nunca queria que seus seguidores soubessem demais. Preferiam manter uma imagem ambígua, com uma pitada de imprevisibilidade. Se alguém conhecesse um senhor profundamente, essa pessoa dificilmente viveria o bastante para contar. Rouxinol sabia que Roland não era cruel, mas mesmo assim temia que ele a afastasse conforme seu poder aumentasse. Rouxinol estreitou os olhos, irritada ao vê-lo sorrir, e mordeu um pedaço de peixe seco antes de perguntar. O que tem de tão engraçado? Eu realmente fiquei com medo de que você estivesse em perigo naquele mundo. Roland conteve o sorriso e respondeu com calma, você está certa, ninguém quer que outras pessoas espiem seus pensamentos, ainda mais quando se trata de um governante poderoso. Ele fez uma pausa deliberada. Mas você não está incluída entre essas outras pessoas. Roland não tinha qualquer intenção de se tornar um rei feudal de verdade. Depois de estudar a ascensão e queda de dezenas de dinastias, ele sabia exatamente o que queria agora, um grupo de pessoas de confiança, capazes de ajudá-lo a completar o grande empreendimento que havia escolhido. Rouxinol levou a mão à boca, assustada, antes de perguntar. O quê? Roland respirou fundo e explicou devagar, como se reconstruísse a memória passo a passo. Se você não tivesse vindo para Frontier City, eu teria sido morto pelo assassino que Garcia enviou. Quando a batalha da vontade divina começar, tudo vai ficar ainda mais perigoso para mim. E ainda existem pessoas no reino que me consideram inimigo. Você vai estar atolada de trabalho, e eu vou depender muito de você. Como eu poderia não te tratar de forma especial? Ao observar a expressão dela, Roland percebeu o quanto apreciava a sinceridade simples das pessoas desse mundo. Se tivesse dito algo assim para uma garota de sua antiga vida, ela provavelmente teria revirado os olhos, achando que ele tentava impressioná-la com palavras bonitas. Ele inclinou a cabeça levemente, refletindo em voz baixa. Além disso, a pior mentira não é aquela plausível que contamos aos outros, é a que contamos para nós mesmos. Com você, eu nunca vou me preocupar com isso. Rouxinol baixou o olhar e murmurou, quase num fio de voz. Meu poder não pode impedir você de se enganar. Roland ergueu a mão, como quem corta o pensamento pela raiz, e rebateu. Claro que pode. Você consegue medir a precisão do que eu digo. Pode dizer se 30% está errado, se metade é duvidoso, ou até se tudo é uma mentira absoluta. Rouxinol entrelaçou os dedos, hesitante, antes de admitir. Bem, sim. Posso fazer isso com base na reação do meu poder mágico. Roland se aproximou um pouco, abrindo os braços como se mostrasse algo óbvio. Então pronto. Quando eu apresentar uma solução da qual não tenho certeza, você vai poder confirmar se está certa, mesmo que eu pareça confiante. O auto-engano em decisões importantes causa danos muito maiores do que a dúvida. Quando perceber que eu estou me enganando, me dê um sinal. Assim você vai me impedir de cometer erros irreversíveis. Agora entende a importância do seu trabalho? Houve um silêncio suave antes de Rouxinol erguer o rosto, decidida. Nesse caso, eu vou fazer a mesma pergunta de novo.
Mas desta vez, usando minha capacidade. Roland gesticulou para que ela continuasse, atento. Por favor. Rouxinol inspirou fundo antes de perguntar. Você está realmente bem? E a primeira coisa que ela quer saber é sobre a minha segurança, e Roland pensou, sentindo algo aquecer seu peito. Estou muito bem, respondeu com um sorriso tranquilo. Ao ouvir isso, Rouxinol relaxou os ombros, finalmente aliviada. O que você descobriu lá? Roland caminhou até a mesa, pegando o telefone que o ligava ao escritório na cidade da Terceira Fronteira, enquanto dizia: Vou contar aos comandantes da Frente Unida. Eu vi um fragmento de memória demoníaca no mundo dos sonhos. Roland passou a mão na testa, ainda sentindo o eco do sonho, antes de concluir. Foi tudo o que vi. Ele descreveu toda a experiência no mundo dos sonhos, omitindo o livro da associação e a nota vermelha. O que vocês acham disso? A luz na sala oscilou quando Pasha emergiu por trás da cortina luminosa, respondendo de imediato. Isso é extremamente importante, Sua Majestade. Nenhum humano jamais voltou da cidade demoníaca antes. O senhor é o primeiro, mesmo que tenha sido apenas em forma de sonho. Alateia inclinou o corpo para a frente, a voz carregada de uma empolgação rara. Com esse conhecimento, seria possível localizar pessoalmente os 3 chefes da União. Demônios aumentam seu poder absorvendo Magic Stones. Isso explica muitas coisas que antes nos deixavam confusas. Celine ajustou os filamentos que desciam de seus tentáculos, refletindo em voz alta com a calma típica de quem dedica a vida aos estudos. Sim. Se um demônio simples pode evoluir e ganhar uma nova habilidade ao absorver a pedra mágica, então o demônio ancião provavelmente também foi criado assim. Ele não nasceu poderoso. Deve ter acumulado força absorvendo uma grande quantidade dessas pedras. Isso explica a variedade de habilidades que eles exibem. A sala esfriou quando Tilly apoiou as mãos na mesa, olhando ao redor antes de perguntar. Existe um limite para esse processo de fortalecimento? A pergunta caiu como um peso. O silêncio se prolongou. Por fim, Celine ergueu levemente o tentáculo principal, relutante. Receio que não exista limite. Wendy franziu o senho, inquieta. Então um demônio pode se tornar ainda mais forte do que o alto escalão? Celine ondulou seus tentáculos, numa tentativa de acalmá-las. Bruxas e demônios não podem ser comparados diretamente. Lembrem-se das palavras deixadas pela civilização subterrânea: se nosso poder mágico crescer sem parar, um dia estaremos infinitamente próximos das divindades. Enquanto manipularmos esse poder, nossa compreensão e nossas habilidades vão aumentar. Essa regra vale para todos, bruxas, demônios e até mesmo aquela antiga civilização. Felizmente, chegar perto de uma divindade não é nada fácil, e então isso ainda está muito distante. Celine retomou, mais firme agora. Na verdade, isso é uma boa notícia. Se os demônios nascessem com suas habilidades, após 400 anos de reprodução pacífica, haveria inúmeros demônios anciões. Mas, pelo que vimos, eles dependem de eventos raros para evoluir. E, pela descrição de Sua Majestade, esse processo é extremamente difícil. Caso contrário, os demônios não teriam reagido com tanta euforia ao avanço do demônio simples. Impressionante. Celine consegue extrair um oceano de informação de meia dúzia de detalhes, e Roland refletiu, admirado. A voz de Pasha ecoou pelo vínculo mental, grave. Tendo ouvido sua história, fiquei ainda mais preocupada com aqueles rumores. Sua descoberta confirma parte deles, e isso me assusta. Por que um humano teria ajudado os demônios? Talvez a batalha da vontade divina seja muito mais complexa do que imaginamos. Roland respondeu através do link mental, a expressão firme. Concordo. Mas o passado não pode ser alterado. Restou-nos apenas avançar e lutar até o fim. Houve um silêncio pesado antes de Pasha soltar um suspiro mental. Sua força de vontade é imensa, Majestade. Nós o subestimamos. Achamos que era apenas uma pessoa comum. Estávamos enganadas. Roland apenas sorriu, sem comentar. Ele próprio sabia que nem sempre fora tão decidido. 6 dias depois, as unidades de vanguarda do primeiro exército cruzaram a zona de reconhecimento demoníaca. Uma mensagem urgente veio da linha de frente. Rouxinol segurou o selo do rumor com força, repetindo a informação para Roland.
Sylvia avistou um grupo de terríveis feras voando na direção do primeiro exército. Roland se levantou lentamente, encarando o mapa da região como se já pudesse ouvir o início da guerra. Em seguida, balançou a cabeça com firmeza. Diga a eles para agirem conforme o plano. E assim acabamos a parte 105, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.